Fala galera, beleza? Professor Henrique na área para mais uma aulinha de geografia. Hoje nós vamos falar sobre domínios morfoclimáticos do Brasil, beleza galera? Bom, primeiramente é importante a gente lembrar, como já havia dito na aula anterior, nas aulas anteriores de biomas gerais aí do planeta Terra, domínio morfoclimático é um conceito diferente do professor Aziz Abissaber, beleza galera? É bom a gente diferenciar domínio morfoclimático de vegetação e também de bioma. São três conceitos diferentes. No geral, o domínio morfoclimático é quando você tem a junção aí de elementos, tá? Você vai juntar clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Você sabendo as características aí desses 5 de uma determinada área, de uma região bem grande, pessoal, tá? Aí de centenas de milhares até milhões de quilômetros quadrados, nós temos o domínio morfoclimático. O Aziz ele classificou isso na sua obra Os Domínios da Natureza do Brasil, tá? Potencialidades paisagísticas. Então o que é importante aí? Vai uma dica, pessoal. Domínio morfoclimático tem a ver sobretudo com o clima. E lembra que clima e vegetação andam de mãos dadas. A vegetação ela é espelho do clima. E o que vai predominar na paisagem, pessoal? Paisagem natural, nas paisagens naturais? A vegetação. Isso mesmo. Por isso que alguns domínios morfoclimáticos você tem aí a mesma nomenclatura que a vegetação. Por exemplo, o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga e o domínio amazônico. Tá? É o mesmo nome das vegetações, de algumas paisagens vegetais que nós temos no Brasil. Beleza? Dá uma olhadinha aí nos domínios morfoclimáticos do Brasil. São eles: domínio amazônico, tá certo, pessoal? Onde nós temos ali terras baixas, né? Vai predominar florestas equatoriais. Temos o domínio do Cerrado, na região central aí do Brasil, maior parte da região central, pega um pouco aí o centro-oeste, o norte até nordeste do Brasil, tá? Um pouco do sudeste, beleza? Temos o domínio de mares de morros se estendendo ali de praticamente quase toda a faixa litorânea, né? Desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Fazendo a sua reentrância ali, entrando no território brasileiro, na parte ali do sudeste, principalmente em Minas, São Paulo, também um pouco do centro-oeste. Perceba, importante lembrar que o mares de morros vai adentrar, né, no território brasileiro. Depois nós temos aí as caatingas, né, o domínio das caatingas, tá certo, pessoal? Vegetação semiárida, nós vamos falar especificamente de cada um deles ali mais para frente. O domínio das araucárias e o domínio das pradarias. Perceba que entre os domínios, pessoal, nós temos as faixas de transição. O que são as faixas de transição? São essas áreas, esses espaços entre um domínio morfoclimático e outro, que vai ter as características dos domínios adjacentes, pessoal. Então, uma mistura. É importante você lembrar, você vai perceber mais para frente, que algumas dessas faixas de transição são vegetações que se destacam no território brasileiro. Algumas vegetações como a mata dos cocais, né? E o próprio bioma do Pantanal, que é um complexo vegetativo, pessoal. Depois nós vamos mostrar ele ali para vocês, tá bom, pessoal? Então, são esses domínios aí, ó. Veja, são 6 domínios morfoclimáticos, mais as faixas de transição. Tranquilo? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, a diferença aí, ó, de domínio morfoclimático para biomas. O que são os biomas, pessoal? Os biomas no Brasil são 6 também, mas compare os mapas. Veja bem, o conceito de bioma, galerinha. O bioma ele é um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. Galera, são comunidades
biológicas, ou seja, as populações de organismos de fauna e flora interagindo entre si, também interagindo com o ambiente físico, ou seja, água, ar e solo. Olha os biomas aí do Brasil, galerinha. Bioma da Amazônia, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado. Opa, é o mesmo nome de alguns domínios e quase a mesma região. Aí eu tenho o bioma do Pantanal, lembra? O bioma do Pantanal, no mapa de domínio, no mapa do professor Aziz, o bioma do Pantanal é o que, galera? É uma faixa de transição, beleza? O bioma do Pantanal tem características de vegetação de floresta equatorial, tem de cerrado, tem de vegetação de campos, tudo isso de uma forma muito complexa numa planície de inundação, a maior planície de inundação do planeta, pessoal. E isso é o Pantanal, por isso que ele é o complexo, tá? E também ele é um corredor aí, né, biológico, galera, que vai integrar vários biomas, vários ecossistemas. Por isso a importância da preservação desse bioma aí, galera. Veja bem, pessoal, perceba ali no mapa, ó, bioma da Mata Atlântica. Galerinha, olha até onde vai a diferença do bioma da Mata Atlântica com o domínio dos mares de morros. Perceba que parte daquela região de onde nós encontramos a mata de araucária ou o domínio da araucária, pessoal, ali faz parte do bioma da Mata Atlântica. Isso mesmo, a floresta de araucária faz parte do bioma da Mata Atlântica. Mas como paisagem, o professor Aziz separa em paisagem em domínio paisagístico ou domínio morfoclimático das araucárias ou Mata dos Pinhais. E por último, o bioma do Pampa, galera. Tranquilão? Se liga nessa diferença aí. Pessoal, olha lá os mapas então, ó. Compare ali onde nós temos os domínios morfoclimáticos e os biomas. Perceba que é quase igual. Quase igual. Não é igual, amiguinho. Tá? Se liga aí nos conceitos, hein? São conceitos diferentes. A mesma coisa eu posso falar sobre vegetação ou paisagens vegetais do Brasil, galera. Se liga no mapa aí, ó, que vai aparecer para você, ó. Paisagens vegetais do Brasil. Nós temos aí 3 grupos, galera. Formações florestais, ou seja, de floresta, árvores, extrato arbóreo, tá? Árvores grandes. Quais são eles? Ó, floresta amazônica, a mata dos cocais. Lembra que eu falei para vocês? Mata dos cocais em domínio é uma faixa de transição entre a caatinga, o domínio da caatinga e o domínio amazônico. Aqui em vegetação, ela vai aparecer aí como uma floresta, tá? Mata dos cocais é aquela que aparece lá, a carnaúba e o babaçu, pessoal. 2 árvores providenciais para o pessoal que mora nessa região aí do Maranhão, norte do Maranhão, norte do Piauí, galera, beleza? Muita atividade de subsistência aí, de exploração dessas árvores, tá? Praticamente tudo se explora, se aproveita, aliás, dessas árvores aí, tá? Mas isso depois a gente fala melhor, tá? Olha lá, Mata Atlântica também, que é uma floresta tropical, certo? E Mata dos Pinhais, ou de araucária, tá? Então são as florestas, são as vegetações. Mata dos Pinhais entra como um domínio, tá? Morfoclimático, a mata de araucária, beleza? Então é o nome da vegetação também. As formações arbustivas e herbáceas, galera, olha lá no mapa. Cerrado, Caatinga e Campos, tá? Localiza esses caras aí, pessoal. Por quê? Vai coincidir um pouco as áreas de ocorrência, onde eu tenho o domínio do cerrado, ou o bioma do cerrado, ou a vegetação do cerrado. Em termos de área aí, ó, eles vão ser parecidos, mas lembra, eu preciso diferenciá-los, são conceitos diferentes. Tranquilo, galera?
beleza? E as formações complexas e litorâneas. Complexo é o complexo do Pantanal, que a gente já falou dele aí, porque ele tem aspecto de cerrado, de campo e de floresta, e a vegetação litorânea, que aparecem os manguezais e restingas. Tranquilo, pessoal? Galera, olha só, a vegetação litorânea, ela entra ali fazendo parte do bioma da Mata Atlântica e também do domínio dos mares de morros. Tranquilo, galera? Agora vamos ver um pouquinho aí rapidinho sobre cada domínio aí, as características principais, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, ó. Começa aí com o domínio amazônico, galera. Então lembra, o que eu tenho que classificar mesmo? Eu tenho que classificar e entender as características de vegetação, clima, relevo, hidrografia e solo. Nossa, professor, eu preciso manjar de tudo isso. Cara, você tem que ter uma noção das principais características, sim, senhor. Isso é extremamente importante, isso cai bastante em vestibular, cai bastante em vestibulinho. Isso cai em todo lugar, o pessoal adora isso daí, galera. Tranquilo? Então olha lá, ó. É claro que se você estudar isso separadamente, vou estudar só vegetação do Brasil, vou estudar só clima do Brasil. Se você já estudou isso separado, é só juntar tudo. Aí fica fácil. E lembre-se, o importante, o mapa tem que localizar. Mapa, pessoal, tem que olhar onde fica no mapa. Então depois você volta lá e veja bem onde fica cada domínio. Além de caracterizá-lo, tem que localizá-lo. Princípio básico, fundamental da geografia, beleza? Vamos lá então, ó. Domínio amazônico, galerinha. Floresta equatorial amazônica, então vegetação de floresta. Tá? Floresta densa, heterogênea, latifoliada, ou seja, folhas largas, grande biodiversidade, espécies higrófitas que gostam de ambiente úmido, certo? Isso significa higrófita, e dividida em 3 estratos, 3 camadas. Esses 3 estratos, galera, tem a ver bastante com o relevo aí, galera. 3 estratos, tá certo? A mata de Igapó, que está sempre inundada na água, a mata de várzea, beleza? Que inunda periodicamente, a seringueira é um exemplo de mata de várzea, tá? E a mata da terra firme, que está no estrato mais alto, que é a maior parte da floresta aí, tá, galera? As árvores aí até 50 metros de altura, uma árvore muito grande, é a floresta mais densa aí, né, gente? Beleza? Hidrografia, bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ou bacia hidrográfica amazônica. Então você estuda ela separadamente lá e veja as características dela. Rio Amazonas, maior rio do mundo e tudo mais, beleza? Terras baixas no geral, no relevo. Lembra, ó, a região norte ou região amazônica não é só planície, galera, tá? Predomina terras baixas, mas são planícies e depressões entre planaltos. Tranquilo? Depressão ocidental amazônica, planalto residual sul-amazônico, norte amazônico ou planalto das Guianas, planície do rio Amazonas. A planície ela é seguindo o rio, galerinha, tá? Aquela faixa onde está o rio é onde tem a planície. Depois você olha o mapa lá do relevo da região norte, tranquilo? Clima equatorial, bastante quente, bastante úmido, né? Temperaturas elevadas, aí chuvas com índices pluviométricos de até 2.500 milímetros por ano, tá, pessoal? E sempre quente, pessoal, média térmica aí de 24, 25 graus Celsius aí, beleza? Tranquilo? Solo, galerinha, solo ele é rico em matéria orgânica. Ele é rico em matéria orgânica superficialmente, tá? A própria floresta vai produzir aí a riqueza desse solo, né? Onde tem a serrapilheira, que é aquela parte ali do solo onde caem as folhas, os galhos, a matéria orgânica ali vai fornecer os nutrientes do solo. Tranquilo? Só essa camada superficial aí. No mais, é um solo pobre em nutrientes químicos. Então, problema aí, lixiviação. Você desmata uma região que chove muito, a chuva vai lavar o solo. Isso é lixiviação. Vai levar os nutrientes embora. Tranquilo? Não leva o solo, leva os nutrientes.
Pode levar o solo também? Pode, aí é erosão e não lixiviação. Se liga nos conceitos aí. Dá uma olhada no mapa que está mostrando aí, mapa não, no esquema que está mostrando os estratos e as matas e aí com também um pouquinho do relevo para você se situar. Beleza? E também dá uma olhada nas imagens de como que é esse domínio aí. Domínio da caatinga, galerinha. Vegetação aí, xerófita. Lembra? A outra era higrófita, gosta de ambiente úmido. Aí é xerófita, adaptada a ambiente semiárido, ambiente seco. Tá? Então, vegetação do deserto, do semiárido, elas são xerófitas. E os caras adoram esse termo. Guarda ele, é importante sim. Tranquilo? Então, olha lá, ó. Cactáceas, né, os cactos, aí tem o mandacaru, xique-xique, as espécies ali que a gente está acostumado aí, tá? Inclusive nas músicas, né? Então é uma vegetação savana, uma savana estépica, tá? Savana estépica, beleza? Uma vegetação baixa, com espinho muitas vezes no lugar das folhas. Clima semiárido, dá uma olhada no clima lá, tá? Sempre quente, pouca chuva, chuvas escassas, chuvas irregulares. Relevo predominantemente aí de depressão intraplanáutica também, tá? Destacando a depressão sertaneja aí, ou depressão do São Francisco, o que faz a gente lembrar na bacia hidrográfica principal delas, a bacia do Rio São Francisco, mas também vai pegar aí parte das bacias do norte e nordeste. Solo, esse sim, ele é rico em nutrientes, né, químicos, mas é pobre em matéria orgânica e sofre muito aí com a escassez da chuva, com a aridez, com os ventos, com a erosão eólica, tá certo, pessoal? Então, faça essa diferenciação, beleza? E essa região da Caatinga sofre muito com a desertificação, isso mesmo, um processo associado aí climas semiáridos e áridos, onde há uma ação antrópica aí, muitas vezes uma agricultura rudimentar, uma pecuária rudimentar, você tem problema de desertificação, dá uma olhada depois aí nos mapas sobre isso, tranquilo? Dá uma olhada aí, né, como que é a paisagem, como que é a bacia, o climograma, é muito importante também estudar climograma, hein, pessoal? Beleza? Domínio do cerrado, galerinha. Os caras adoram o domínio do cerrado. Quase toda a prova cai alguma coisa sobre cerrado, galera. Então vamos lá. Vegetação? Fácil, mesmo nome. Cerrado. Qual que é a característica aí que é importante? Árvores ou arbustos, ela é predominantemente arbustiva. Então, arbustos com tronco retorcido e casca grossa, tá? Tronco retorcido e casca grossa. E esses arbustos estão entre gramíneas, tranquilo? Essa é a principal característica. Claro, região mais úmida, o cerrado fica mais denso. Região mais seca, ele fica menos denso. Tranquilo, galera? Clima, hein? Ó, essa associação vegetação, clima e a paisagem, hein? Olha a foto da vegetação, veja as características dela e associe o clima. Clima tropical continental ou do tropical típico do Brasil Central. O que é isso? Quente o ano inteiro, verão úmido, inverno seco. Duas estações definidas, uma pela chuva e outra pela seca. Beleza, galera? Relevo, planaltos erodidos aí, tá? Bastante erosão. Então vai predominar aí os chapadas, os chapadões da região central. O cerrado ele se destaca muito na região centro-oeste, tá, galera? Beleza? Bacias hidrográficas, nós temos a característica aí dessa região do cerrado, ele é bem amplo, ele é bem grande, né? Ele pega uma área muito grande, então temos várias bacias hidrográficas, mas se destaca por ser aí uma região de várias nascentes de rios que vão para essas bacias, tanto para a bacia amazônica, para a bacia do Paraná, por exemplo. Então, na região centro-oeste ela é conhecida como divisor de águas ou como caixa d'água, tá? Porque tem essas nascentes aí. Solo ácido, guarda isso, precisa corrigir com cal, isso mesmo, calagem. Problemas também de lixiviação e laterização, além do desmatamento e avanço da pecuária durante a história. Tranquilo? Dá uma olhada aí então nas imagens, no climograma, tá? Que vai mostrar as características. Domínio dos mares de morros, galera, se liga aí. Vegetação aí, ó, pessoal, fica atento, hein? Mares de morros também o pessoal gosta. Tá? Localiza ele lá, faixa litorânea, entrando lá na região sudeste, já falei isso. Então presta atenção. Floresta úmida, né? Floresta tropical úmida de encosta, nossa Mata Atlântica, floresta tropical. Mas lembra que no bioma da Mata Atlântica,
aparecem as vegetações litorâneas também, manguezal e restinga. Tranquilo? Mas o que predomina aí? O que vai destacar? A floresta tropical da Mata Atlântica, do bioma da Mata Atlântica. Tranquilo, galera? Aquela floresta ombrófila, mista, heterogênea, grande biodiversidade, características bem parecidas com o da floresta amazônica, tá? Latifoliada também. Clima tropical úmido nesse domínio e também o tropical de altitude. Quais são os fatores? Úmido porque está próximo ao litoral, então vem a umidade do oceano. Tá? E a altitude, tropical de altitude, por causa das serras, do relevo aí, olha lá, o domínio chama mares de morros, predomina o relevo de serras, de morros, de planaltos, tá? Escarpado, galera, guarda isso daí. Então, um relevo mamelonar, meia laranja, relevo, tá? De meia laranja, pão de açúcar, por exemplo, tá? Aqueles morros com o topo arredondado, bastante erodidos, tá? Lembrando que essa região tem uma diversidade muito grande de solos, no geral são solos férteis, que favorecem aí até a história da agricultura, aí, do café, da cana-de-açúcar e tudo mais. Mas também está relacionada aí ao grande desmatamento. Como está próximo ao litoral, a história de ocupação do território brasileiro começa pelo litoral. Tá? Lembra lá a extração do pau-brasil por causa da cor, do pigmento vermelho. O pau-brasil é uma espécie de mata atlântica, de floresta tropical. Tranquilo? E depois o desmatamento para ocupação, né, por cultivo de cana, depois do café e por causa da urbanização. Esse domínio também ele foi uma barreira para interiorização, tá, na ocupação do território brasileiro. Porque morro, serra coberta de floresta densa tropical. Imagina, foi difícil. Pensa lá, no século XV, século XVI, foi uma barreira. Mas depois, né, o pessoal rompeu isso daí. Tranquilo? Vamos lá. Dá uma olhada aí nas características, nas imagens. E o, quase acabando, domínio das araucárias, tá? Vegetação aí, floresta subtropical, mata de araucária ou mata dos pinhais, uma floresta homogênea, né? Ou seja, diferente das outras florestas do Brasil, que são heterogêneas, essa é homogênea, ou seja, não tem tanta diversidade. Esse característica, você vê lá um monte de pinheiro do Paraná, que é araucária. Dá uma olhada nela aí, tá certo, pessoal? Clima subtropical, né? Predominante na região sul do Brasil, grande umidade, né? Úmido o ano inteiro, só não é mais úmido que o clima amazônico, tá certo? E a temperatura aí vai cair mais no inverno, tá bem? Dá uma olhada no climograma aí, tá certo, pessoal? Dá uma olhadinha aí, tá? Continuando, galera, o domínio das pradarias para finalizar. O domínio das pradarias são campos, ou o pampa da região sul, lá do Rio Grande do Sul, da campanha gaúcha. Foi fundamental ali para a criação de gado, tá, galera? Historicamente aí, tudo bem? Então, vegetação de gramíneas, campos, dá uma olhada aí, tá? Quase sem árvores e tudo mais. Então, ótimo para pastagem, tudo bem? Clima também subtropical aí, com a sua umidade, com a sua variação aí de temperatura no inverno, caindo bastante a temperatura, tá? Bacia hidrográfica principalmente do Paraguai, quer dizer, do Paraná e do Uruguai, tá? Então as duas bacias aí hidrográficas. O solo também com grande variedade, originado de rochas sedimentares e rochas ígneas. Então tem o solo aí, um arenito mais vermelho, um arenito mais claro aí, dependendo da origem. Tudo bem? Problemas, galera, degradação pela agricultura e pela pastagem, pisoteamento do gado aí vai causar problemas para esse domínio, tá? O relevo, galera, acabei pulando ali, né? É o planalto baixo, tá? Planaltos baixos com suaves ondulações. A gente chama de coxilhas, um relevo arredondado, dá uma olhada na imagem aí. Tranquilo, pessoal? Esses, então, são os principais, aliás, são todos os nossos domínios morfoclimáticos. Não se esqueçam das faixas de transição. Destacamos aí Agreste, Mata dos Cocais e Pantanal. Beleza, galera? Bons estudos aí. Até mais. Tchau, tchau.